Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, que recuperem o quanto antes. Pois é, chega o verão, está calor, o que fazer em relação aos camarões caridina? Neste momento, nos meus aquários de caridina contamos com temperaturas a rondar os 24 graus. Já é um bocadinho alto, não gosto que as temperaturas estejam muito acima dos 23, ou pelo menos acima dos 23 durante muito tempo. Portanto, temos de tratar disso. Mas o que fazer? Se estão lembrados, eu comprei umas ventoinhas para colocar nestes aquários, até tenho uma suplente para colocar exatamente nesta altura. Mas porquê é que é importante baixar a temperatura dos camarões caridina? O que é que lhes pode acontecer com as temperaturas altas? Vou-vos responder a isso, mas vamos agora olhar para o aquário da esquerda, o dos Crystal Black. Eles hoje já se alimentaram, portanto ainda andam aqui alguns, mas sobretudo os Painted Red. Como podem ver já agora, fêmeas Painted Red ovadas, tenho duas. Fêmeas Crystal Black ovadas, tenho duas ou três, já não me recordo bem. E Crystal Red tenho pelo menos duas. Portanto, há aqui muita malta ovada, está a correr lindamente. A temperatura subiu um bocadinho e eles já se começaram a reproduzir. No entanto, também poderão haver problemas. Quais são os problemas que o aumentar da temperatura traz para os camarões caridina e outras espécies de peixes invertebrados de águas frias? As águas mais frias estão mais oxigenadas, ou seja, o aumentar da temperatura faz com que a água perca alguma capacidade de reter oxigênio. Portanto, quanto mais alta for a temperatura, menor a quantidade de oxigênio na água e os peixes de águas frias ressentem-se um bocadinho disso e os camarões, organismos muito pequeninos, ressentem-se muito mais dessa situação. Portanto, uma das coisas importantes é oxigenar bem a água. Como sabem, eu tenho aquele efeito de cascata com os meus filtros de esponja, já estou a trabalhar nesse sentido. E agora vou colocar as ventoinhas, para além de haver movimento de superfície que baixa a temperatura da água, também ajuda a oxigenar. Até vou remover algumas plantas flutuantes mais, se não me der na cabeça e não limpar mesmo as plantas flutuantes destes aquários para já no verão. Vamos ver. Um outro problema que poderão haver são infecções bacterianas. Com o aumentar da temperatura, as bactérias também se reproduzem mais rapidamente e há maior quantidade de infecções bacterianas, caso, como é óbvio, o organismo dos camarões já esteja comprometido, obviamente. Portanto, existe essa situação, portanto, poderão haver maior quantidade de infecções bacterianas. Muitas vezes nós usamos um produto à base de beta-glucanos para simular essas infecções bacterianas durante os períodos de inverno, os períodos mais frios, que vão ajudar a que agora no verão os camarões tenham o sistema imunitário mais bem preparado para se defender dessas infecções bacterianas, e também há quem use ácidos cítricos, etc. Portanto, é importante os camarões estarem em boas condições para no verão se aguentarem. E também há a situação em que esses dois fatores vão entrar em conjunto, diminui o oxigênio, existem infecções bacterianas, match made in heaven, ou neste caso match made in hell. E então tudo pode correr mal daí para a frente. É nessas situações que muitas vezes o pessoal perde aquários inteiros, colónias inteiras de camarões caridina, quer sejam Taiwans ou Crystals. O que é que nós temos aqui então, a nível de oxigenação? Aquele efeito cascata que eu vos falei dos filtros faz com que haja uma maior oxigenação da água, portanto, à partida já estou a trabalhar nesse sentido. Agora, como sabem, até os dos meus Painted Red estão um bocadinho assim e vamos então tratar de ligar aqui as ventoinhas. Vou-vos mostrar como é que eu trabalho inclusivamente com o programador. Portanto, tenho aqui as minhas duas ventoinhas, esta aqui já tem alguns anos, ainda está a funcionar perfeitamente, vou pô-la a uso. Esta é nova, tenho uma igual a esta no sótão reservada, caso uma delas falhe. Aqui temos o programador, portanto o programador é igual àquele que eu tenho no aquário grande para o aquecedor, mas aqui está num sistema de refrigeração. Eu já estive a programar, vou ver se vos consigo mostrar. Portanto, está programado para a parte do cooling, portanto, do arrefecimento. Vai ligar as ventoinhas a partir dos 23 graus e... desculpem, agora tenho de voltar novamente à parte da programação. Ok, estamos a mostrar isto. Aqui não coloquei nada porque isto tem a ver com uma cadência de ligar. E aqui tem a ver com o facto de ter um certo parâmetro, ou seja, desliga aos 22,5. Portanto, não é liga aos 23, mas depois a temperatura chega aos 23, desliga logo. Não, desliga aos 22,5 para dar ali uma certa margem e para não estar sempre a ligar e desligar em dias que a temperatura ronde aqueles valores. Ok? Portanto, as ligações são feitas aqui e aqui tenho a sonda que vai para dentro do aquário. Vou meter num deles ao calhas, não estou preocupado com isso, mas ainda vou colocar aqui uma pecinha para ligar as duas em simultâneo
e poder, como é óbvio, utilizar apenas um programador para as duas, não faz sentido utilizar dois, embora a sonda esteja só num aquário, é um aquário dividido, não vale a pena, acho que é um bocadinho lógico perceber que funciona mais ou menos para os dois, vai dar realmente mais ou menos os mesmos valores de temperatura. Estamos a falar de uma temperatura que é atingida devido à temperatura que se faz sentir dentro da mesma divisão daquele que o aquário se encontra e não tem nada a ver com aquecimento. Portanto, vou colocar isto no sítio, fixar as ventoinhas e vamos então ver como é que fica. Pois bem, já temos então montado o esquema, duas ventoinhas para cada aquário, portanto são sistemas que cada consola tem duas ventoinhas mesmo. Isto são ventoinhas equiparadas às ventoinhas dos computadores da refrigeração, das pequeninas. Coloquei a sonda do regulador de temperatura do transformador, coloquei no aquário do lado direito. Dá uma temperatura um bocadinho diferente daquela que dá o termómetro, mas eu sou sincero, confio mais neste aparelho, neste regulador de temperatura, confio mais neste do que nos termómetros, porque este, como é regulada a eletricidade, é normal que a sua leitura seja um bocadinho melhor. É como vos digo, aqueles termómetros eu não aposto a minha vida no que ali está, mas já me desenrascaram. Não perdi o aquário grande se calhar por causa de um termómetro destes e serve para termos uma noção se virmos que realmente alguma coisa está muito errada, até podemos medir com outro tipo de termómetro, mas eu não dispenso estes termómetros na mesma. Vamos ver um bocadinho mais de perto. Ao nível do barulho, existe algum barulho, claro. Já agora, eu acabei por ir buscar outra ventoinha ao sótão, portanto são as duas ventoinhas novas de fabrico 2020 que eu coloquei aqui porque notava-se, bastava colocar aqui a mão debaixo desta e debaixo da outra, que não era esta que aqui estava, e notava-se bem a diferença, como esta estava realmente a ter um maior rendimento. Então agora são duas ventoinhas iguais, mesma potência, mesmo ano de fabrico. Como podem ver, são ventoinhas como as que são usadas nos computadores, tal como eu já disse. Há a malta que tem muito jeito para a eletricidade e consegue fazer uns sistemas de cooling, de arrefecimento com ventoinhas de computadores. Pronto, eu não tenho nada de jeito para isto e a verdade é que desta forma isto até fica com muita apresentação. Foi chegar aqui em 2 minutinhos, está instalado. Portanto, a sonda do controlador de temperatura está ali dentro, coloquei no aquário da direita, dos Crystal Red. Coloquei aqui, portanto, estes transformadores à partida já não são com a tomada europeia, portanto têm também eles uma peçazinha de transformação, por isso é que até os consigo colocar neste tipo de fichas, se calhar nem conseguia. E a nível das temperaturas, neste momento está com 23,5, já esteve acima perto dos 24 graus, mas 23,8, 23,9, está a baixar um bocadinho. Se formos olhar para o termómetro digital, está nos 24, 23,9, 24, anda por ali. Claro que é como vos digo, até confio mais na sonda do outro, a sonda deste está deste lado, e é isto que acontece. Portanto, basicamente está assim, daqui a pouco quando chegar aos 22,5 acaba por baixar. Isto pode estar ligado a tarde toda e só lá mais para a noite é que baixa a temperatura, é normal. Relativamente às tampas, para já ainda não tirei a tampa de cima. Este verão não está a ser um verão extremamente quente já de início e portanto ainda não retirei, mas é normal que nas próximas semanas até acabe por retirar e fique só com a tampa de lá, que, tal como eu já vos expliquei, em princípio nunca vou retirar a de lá devido aos salpicos dos filtros. Retirei também plantas flutuantes, reduzi, possivelmente até posso deixar a zero, vamos ver como é que isto corre nos próximos dias, mas este é o sistema que eu uso para arrefecer os aquários das caridinas neste tempo mais quente no verão, pelos motivos que também já vos expliquei anteriormente no vídeo. Pois é, pessoal, acabei por deixar as ventoinhas a trabalhar mais cerca de uma hora e meia. Vou retificar algumas informações que também vos dei. Primeiro que tudo, referir o som, faz um bocadinho de barulho. A outra que eu tinha mais antiga não fazia tanto barulho, mas lá está, também não arrefecia tanto. Isto arrefeceu realmente a temperatura, neste já está a 23,6, ali já anda por volta dos 23, mas como podem ver estive a reorganizar ali a temperatura. Tinha-vos dado uma informação errada. Assim é que fica a funcionar como eu quero. Ou seja, isto dispara aos 23 graus, daí o meio grau de tolerância, mas só desliga quando a temperatura baixar aos 22,5. Porque há bocadinho cheguei aqui com 23,1 estava desligado. Portanto, o que é que quer dizer? Quer dizer que eu tinha a disparar aos 23 graus e meio, mas quando chegava aos 23 desligava. Portanto, agora é que está correto, ou seja, só vai desligar quando baixa aos 22,5 e volta a ligar quando a temperatura atingir 23 graus. Este meio grau de tolerância é importante porque senão isto está sempre a disparar, também se torna um bocadinho, para além de qualquer aparelho elétrico, se estiver sempre a ligar e desligar, estraga-se mais depressa, também não fará se calhar o melhor dos serviços, assim é mais constante.
Portanto, realmente funciona, baixa a temperatura. Como sabem também, pronto, tenho a minha sala mais ou menos às escuras e haver uma ventilação da água. Obviamente também não estamos a falar de aquários muito grandes, eles até têm uma boa superfície de água, mas com os filtros a trabalhar em queda e com as ventoinhas conseguimos uma boa oxigenação da água e controlar a temperatura de forma a que ela não suba muito nos aquários de caridinas, sobretudo devido aos motivos que eu já vos expliquei, que se atingirem algumas temperaturas poderemos ter chatices. Neste momento, se calhar, não sei se a temperatura estar baixa serviu para lhes abrir o apetite. Por acaso preciso colocar aqui neste aquário uma folhinha nova. Curiosamente, coloquei as duas na mesma altura, mas esta está a durar muito mais. Isto às vezes acontece. Tem a ver com os camarões, quantidade de camarões, ou ver mais ou menos biofilme. Ali podemos ver uma fêmea bem ovadinha, bem barriguda. E é isto, pessoal. Fica esta atualização, fica aqui então a forma de utilizar, ou pelo menos a forma como eu estou a utilizar o controlador de temperatura e as ventoinhas nos aquários de caridina para controlar as temperaturas altas no verão. Espero que vos tenha servido para alguma coisa esta informação, esta partilha. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem partilhar, comentar, estejam à vontade. Façam gosto, por favor, ajuda sempre o canal e, se ainda não se inscreveram, mas querem ficar atualizados em relação aos conteúdos do canal, é só subscrever. Muito obrigado por estarem desse lado e até já!